Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos conversar sobre 5 livros que foram banidos em algum país, em alguma situação específica. Eu particularmente sou partidária de que quando um livro é banido por um estado, especialmente por um estado totalitário, que geralmente é o caso, né? A gente deveria procurar ler mesmo, porque alguém está querendo ocultar alguma informação da gente, né? Então, eu fico ainda mais com vontade de ler o livro quando eu sei que ele passou por muitas censuras, por banimentos. E acho que até esse tipo de vídeo pode virar meio que um quadro por aqui, né? Porque tem vários livros que já foram banidos em várias situações diferentes, vários países, vários governos diferentes, especialmente. E tem algumas situações bem curiosas em relação aos livros que eu selecionei para esse primeiro vídeo. Enfim, se vocês gostarem, poderemos seguir aqui com mais indicações de livros banidos ou censurados. Hoje eu realmente escolhi 5 livros que foram proibidos de alguma forma por algum governo, então, como eu comentei, né? Bom, começando com um que eu acho que todo mundo sabe porque foi banido e o contexto do banimento de 1984 de George Orwell, porque a gente tá falando aqui de uma distopia que parece muito com um governo que já aconteceu na história do mundo, que foi a União Soviética. E o que acontece é que esse livro aqui ficou banido na União Soviética até 1988. Isso é muito recente na nossa história, né? E Stalin baniu esse livro aqui justamente porque parecia muito com o governo dele. Então é engraçado porque muitas vezes esse livro aqui é colocado em outros contextos. É dito que esse livro não se refere ao comunismo, ao socialismo, enfim, né? E, na verdade, o próprio Stalin meio que vestiu a carapuça, né? Porque ele baniu nessas condições de que estava muito parecido com o governo dele. É um livro bem subversivo nesse aspecto, né? Porque aqui a gente consegue ver muito bem o que acontece quando um governo totalitário ascende ao poder e todas as formas de controle que ele consegue obter por meio desse poder e como ele consegue impor todo esse poder para os seus cidadãos. Esse aqui é um livro que eu li há muito tempo, eu acho que faz, sei lá, pelo menos uns 8 anos que eu li. E eu lembro que foi uma leitura um pouco arrastada, eu sei que ele merece uma releitura, talvez conversar um pouco mais sobre ele. Ele tem muitas qualidades, eu lembro disso, especialmente toda essa ambientação, né, que é uma ambientação muito boa nesse contexto de distopia, mas eu lembro que foi um pouquinho arrastado, então eu confesso que eu tenho um pouquinho de preguiça de reler o livro e de passar por essa experiência sufocante de novo. Entre as distopias, eu gosto muito de Admirável Mundo Novo. Eu acho que traz uma realidade bem próxima da nossa, do mundo que vivemos hoje, então acaba sendo mais palpável. E aqui, de fato, tem gente até que fala que 1984 não é nem uma distopia, né? Porque se baseia mesmo no que aconteceu na União Soviética. Enfim, só foi liberado para leitura lá em 1988. E eu nem sei se hoje os russos podem ler, porque a coisa não mudou muito desde então, né? Bom, partindo para um livro que foi banido em muitos lugares, e aí é por sua temática, não é por motivos políticos, que é Lolita, de Vladimir Nabokov. Se você não conhece esse livro aqui, basicamente é uma história narrada em primeira pessoa por um pedófilo. Então é um tema muito sensível e o que o Nabokov fez aqui em termos de escrita, em termos de qualidade literária, é sem precedentes. Mas a história é muito nojenta, é assim, você lê com asco. Então não é um livro que se recomende para quem é sensível, para quem, enfim, já passou por uma situação dessa, que conhece alguma situação dessa, porque vai te dar muita raiva. Eu nunca tive proximidade alguma com um assunto, né, em específico, mas é um livro assim que eu devorei porque eu queria largar de uma vez. Então ele é muito bem escrito, tem muitos méritos, mas sim, é um tema muito nojento. E por isso, por parecer até uma apologia, de acordo com algumas análises, ele foi banido em vários países da Europa. O Nabokov é um russo, né, que saiu justamente da União Soviética e foi morar nos Estados Unidos. E então ele tem uma capacidade de escrita muito apurada. Ele passa a viver mais como um americano do que como um russo, depois que a família dele é exilada e tudo mais. Ele foi banido também na Nova Zelândia e na Argentina, não foi só na Europa. Até a publicação dele tem essa polêmica de que ele tentou com algumas editoras e não conseguiu, enfim. Tudo por conta mesmo da polêmica do assunto. Eu já li esse livro, né, como eu falei, mas é um livro muito complicado de você fazer releitura e de você indicar para qualquer pessoa. Não é definitivamente um livro que eu indico para qualquer pessoa, né, como eu comentei. Mas enfim, tá aqui mais um livro que foi banido. E aqui é um banimento muito mais pelo assunto do que pelo contexto, diferentemente do próximo livro, que é Doutor Zhivago, de Boris Pasternak. Esse aqui tem resenha completa aqui no canal.
E este aqui é um livro também banido na União Soviética. E não só ele foi banido, como ele foi censurado mesmo antes de ser publicado. Então, a União Soviética impediu a publicação desse livro, por isso que foi publicado em Milão, não foi publicado na União Soviética, e o próprio autor teve que ocultar os escritos, ele passou o manuscrito para conhecidos no exterior para que o livro fosse publicado. Ele também só foi liberado na União Soviética em 1988, muito tempo depois da morte do Boris Pasternak. Ele era um poeta muito renomado na época, na própria União Soviética. Ele não sofreu tanto assim com a perseguição política na época, enquanto vivo, mas esse livro aqui mostra justamente a desilusão com a União Soviética, com essa política. Porque o Boris, ele vai criar aqui um personagem que é o Dr. Zhivago, né, que é um médico no início aqui da Revolução. Ele vê tudo com bons olhos, ele quer ajudar, ele quer participar daquilo que está acontecendo. Mas com o tempo a gente percebe essa desilusão e essa dificuldade de lidar com a Revolução e com as suas consequências, tanto econômicas, quanto políticas, quanto sociais. Então a gente acompanha a desilusão dele aqui por muitos e muitos anos, e é um livro muito poético, muito descritivo, e tem muitos personagens. Falei bastante sobre ele na resenha completa, né? Mas é um livro que vale a pena até por esse contexto mesmo, assim, de entender como esse livro não poderia realmente ser publicado na União Soviética, porque mostra exatamente a desilusão que muitas pessoas passaram com esse regime, né? Inclusive, esse livro aqui foi responsável pelo Prêmio Nobel de Literatura ao Boris Pasternak, e ele teve que devolver esse prêmio porque a União Soviética não permitiu que fosse dado em relação a esse livro aqui. Então, tem todo um contexto importante, né, relacionado a Dr. Zhivago, que é um livraço, apesar de ser um pouquinho cansativo, ser um pouco truncado no começo, especialmente, mas vale a leitura. Agora é um livro que foi banido em terras brasileiras, porque afinal tivemos a ditadura militar de 1964, e apesar dos pesares, muita gente não deve saber quem foi o primeiro autor que foi censurado pela ditadura de 64, que foi ninguém mais, ninguém menos que Nelson Rodrigues. Pois é, Nelson Rodrigues escreveu aqui O Casamento, que foi praticamente o único livro dele idealizado mesmo como um romance, foi encomendado pelo Carlos Lacerda na época, foi publicado e foi banido pela ditadura, porque afronta a moral e os bons costumes, como toda boa história de Nelson Rodrigues, né? Porque ele não tem papas na língua e ele gosta muito de divulgar a hipocrisia da sociedade, a hipocrisia das pessoas que se consideram puras, que se consideram aí as mais éticas da sociedade, quando na verdade todo mundo aí tem seus esqueletos no armário, né? Então esse aqui é mais um livro que vai falar sobre isso. Eu ainda não li ele inteiro, mas eu comecei a ler, dei uma olhada na introdução, porque me chamou muita atenção o fato de que esse foi o primeiro livro banido pela ditadura. Eu nunca tinha ouvido falar sobre ele, inclusive, nunca tinha visto essa história, e 6 meses depois do banimento, o Nelson já conseguiu que esse livro voltasse a circular, porque ele ganhou um mandado de segurança no Tribunal de Recursos da época. Então foi um banimento até curto, se a gente parar para pensar em outros livros aqui, né? Mas enfim, tem toda a polêmica em volta deste livro aqui, que foi o primeiro censurado pela ditadura militar. Nelson Rodrigues é sempre assim, bem polêmico, bem direto. Eu tenho resenha aqui para A Mentira, é um livro bem curtinho dele, mais ou menos nesse sentido aqui também. Só que aquele foi publicado em formato de folhetim, se eu não me engano, e aqui a gente tem realmente um romance que ele escreveu do início ao fim para publicar como romance. Sempre indico Nelson Rodrigues, é um dos escritores que eu mais gosto na literatura brasileira, ele é muito diferente de tudo que você vai conhecer. Então fica aqui a indicação de mais um livro censurado, banido no Brasil. Por fim, voltando muitos e muitos anos, porque temos aqui Decameron de Giovanni Boccaccio. E se alguma vez você já folheou uma edição ilustrada desse livro, você já sabe o motivo do banimento dele. Basicamente, esse aqui foi o livro que apareceu na primeira lista de livros proibidos do Vaticano em 1559. Então saiu essa lista e estava Decameron entre eles. Porque aqui a gente tem, é meio que um livro de comédia, né? São vários contos e tem bastante obscenidade aqui também. Só que o grande ponto é que o Boccaccio, ele envolveu monges, envolveu pessoas da alta classe, digamos assim, da igreja. Então essas pessoas não queriam que histórias desse tipo fossem divulgadas. Então basicamente o que aconteceu é que as pessoas queriam tanto ler Decameron, isso aqui foi um livro que teve uma repercussão tão grande que foi feita uma nova versão aqui, sem essas partes,
com as pessoas do alto clero, mas foi publicado com as outras histórias porque teve um clamor popular muito grande. Hoje em dia, felizmente, nós temos acesso às histórias na íntegra mesmo, porque a maioria das edições aqui traduzidas e trazidas hoje para a atualidade são livros que remetem à primeira edição, a edição completona. Mas enfim, achei muito curioso, né, o fato de que as pessoas queriam tanto que esse livro continuasse sendo publicado, continuasse no mercado, que elas fizeram meio que uma versão adaptada, né? Elas obrigaram as editoras a terem uma versão adaptada por conta aí dessa proibição da lista do Vaticano. Bom, é isso. Esses foram os 5 livros que foram banidos, foram censurados. Tem vários outros livros que sofreram censura mesmo, né? Com alteração de trechos, com novas edições, como o caso, por exemplo, de O Retrato de Dorian Gray, com os demônios, que teve um capítulo todo censurado também. Inclusive, posso trazer também um vídeo nesse sentido, né? Com livros que foram censurados, que foram alterados, não só banidos, como é o caso deste vídeo aqui. Então, espero que tenham gostado desse tipo de vídeo. Contem aí nos comentários se vocês acharam legal esse tipo de formato aqui. Deixe uma curtida também. Lembre-se de se inscrever no canal, que isso me ajuda bastante. E até o próximo vídeo.